Com a chegada da nova geração de placas de vídeo, muita gente deve ter se perguntado se o seu PC atual, se o seu setup vai ser capaz de empurrar essa placa de vídeo. Afinal, a gente está falando de um poder de processamento que a gente não via na geração anterior. Uma RTX 3080, por exemplo, supera a placa de vídeo mais poderosa que existia no mercado, que era a RTX 2080 Ti. Então talvez, só talvez, os parâmetros de desempenho para a geração anterior não valham para você que está pensando em comprar essa placa de vídeo. E aí é fácil dizer que se você tem um i9 ou se você tem um Ryzen 9, provavelmente você não precisa se preocupar com isso. Mas e para você que de repente tem um Ryzen 5 e está pensando, será que eu posso entrar nesse nível de desempenho? Será que não vai ter gargalo? Será que meu processador aguenta? Será que vale a pena? Não vou perder dinheiro? Não seria melhor economizar e colocar, sei lá, de repente uma placa de vídeo mais barata? É o que você vai descobrir comigo nesse vídeo. E se você está pensando em montar um PC ou se você está pensando em só fazer um upgrade de placa de vídeo, isso é útil, na verdade, para qualquer geração. Você pode simplesmente pegar a mesma faixa de desempenho de placas que já tinham na época que o seu processador foi lançado ou na época que você montou o seu PC e pode ver qual era a média de desempenho. Obviamente que vai mudar um pouco, por exemplo, de uma 2080 Ti para uma RTX 3070, varia um pouco o desempenho, mas você já consegue ter uma média de qual é a média de FPS, a mínima de FPS, como que vai se comportar mais ou menos no seu sistema. Mas quando surge uma placa de vídeo que não tem uma comparação na geração anterior, fica mais difícil. Então eu resolvi dar uma forcinha para vocês e eu vou testar aqui primeiramente com o Ryzen 5 3600, um dos, se não talvez o processador mais popular aí da linha Ryzen 3000, não popular na questão de preço. Eu sei que vocês vão falar, mas era muito caro, eu comprei. Não estou falando nesse sentido, estou falando popular, de bem conhecido, de utilizado e bem equilibrado. Na verdade são 6 cores, 12 threads, com um bom clock base, um bom clock boost e um bom IPC. Eu diria que ele é bem equilibrado para a maioria dos setups. E para quem joga, dificilmente você vai precisar de mais núcleos do que isso, como você pode conferir nesse vídeo que está aqui no canal, onde nós falamos sobre a quantidade de cores e threads ou qual é o CPU gamer. E se você pensar muito, não precisa fazer tanto cálculo para descobrir que você investir num processador com muitos cores e threads só para jogar não é uma grande ideia. Mas será que o Ryzen 5 3600 é capaz de empurrar uma RTX 3080? E mais do que isso, em qual cenário ele é capaz de empurrar uma RTX 3080? Bom, resolvi fazer alguns testes aqui para vocês para tirar essa dúvida. E eu fiz um comparativo aqui com o Ryzen 7 3800 XT. O Ryzen 7 3800 XT foi escolhido porque ele é um processador com 8 cores e 16 threads, mas ele também é um processador com mais clock boost na terceira geração, ainda que seja um refresh. Ele é um processador com um clock boost maior. Então será que faz diferença esse ganhozinho que a AMD colocou? Ou será que faz tanta diferença assim um processador com mais núcleos e com boost maior ou com clock maior? É o que a gente vai descobrir aqui nos testes. E para esse comparativo eu escolhi a nossa bancada com a X470 Gaming Set Wi-Fi da Gigabyte, 32 GB de memória HyperX Predator RGB 4600 MHz setados a 3600 MHz, um NVMe de 500 GB, um HD de 2 TB e um SSD de 240 GB. Para a fonte nós temos uma V850 da Cooler Master de 850 watts. Para refrigeração nós escolhemos o Cooler Master ML240L RGB para ambos os processadores e a placa de vídeo utilizada é uma RTX 3080 Founders Edition. Então vamos dar uma olhada no desempenho para ver qual é a grande diferença e qual processador empurra melhor essa placa de vídeo em 3 resoluções. Nós selecionamos aqui 6 games que são um mix de alguns games mais antigos e outros games que são lançamentos e com diferentes utilizações de CPU pelas engines. E a gente vai dar uma olhada nas resoluções de Full HD, 2.5K e 4K. Nos gráficos você acompanha também ali as estatísticas de desempenho, então a gente tem ali o clock da GPU, o clock do CPU e a utilização de CPU. É interessante a gente ver que em alguns games como Assassin's Creed Odyssey em 1080p a gente já tem uma utilização de 70% em média do Ryzen 5 3600, enquanto que o 3800 XT fica na casa dos 60%. A gente vê um clock boost na casa dos 4 GHz para o 3600, enquanto o 3800 XT chega a bater na casa dos 4.4 a 4.5.
O reflexo nas médias não é tão grande, a gente sai de 116 FPS de média para o Ryzen 5 3600 para apenas 121 no 3800 XT, enquanto que as mínimas ficam iguais. Lembrando que aqui, obviamente, o limitador é o processador e a gente tem uma diferença pequena de desempenho se considerarmos a diferença de valores. Em Call of Duty Modern Warfare, nós vemos um desempenho muito próximo de ambos os processadores, empurrando a GPU bem próximo do limite. Mesmo em Full HD, a gente tem uma utilização na casa dos 96%. Obviamente que o desempenho no Warzone vai oscilar em relação a isso, mas é bem próximo do que você vai encontrar lá. A gente tem aqui um desempenho muito próximo em ambos os CPUs, com um empate com 184 FPS para o 3600 e 185 para o 3800 XT, e uma mínima de 143 para o 3800 XT e 135 para o 3600, onde a gente começa a ver um pouquinho a diferença dos clocks maiores, do cache e também da quantidade de cores, dependendo de como a engine utiliza. Em GTA V, um game onde claramente a limitação fica por conta da engine e por conta do CPU, nós vemos uma utilização igual, 49% a 50% da GPU em ambos os casos, do Ryzen 5 3600 e do 3800 XT. Aqui o 3600 fica 8 FPS atrás do 3800 XT na média, mas fica um pouco à frente nas mínimas. Pegando um jogo um pouquinho mais novo, o Red Dead Redemption 2, um jogo que exige bastante dos CPUs, mas onde aparentemente a engine não utiliza todo o potencial. A gente tem aqui uma utilização na casa dos 75% para o Ryzen 5 3600 com 6 cores e 12 threads, enquanto que o Ryzen 7 3800 XT fica na casa dos 60% de utilização, com clock boost na casa dos 4.4, uma diferença de 400 MHz. A GPU é um pouquinho mais utilizada no 3800 XT, o que se reflete também na média de desempenho. A gente tem 114 FPS para o 3800 XT contra 102 do 3600. As mínimas ficam em 78 para o 3800 XT e 69 para o 3600. Shadow of the Tomb Raider também é um jogo que utiliza bastante as CPUs e a gente vê aqui uma utilização bem próxima, mas as médias refletem um resultado diferente, com 10 FPS na frente para o 3800 XT em relação ao 3600 nas médias e nas mínimas. Ainda assim, a gente está falando de algo na casa dos 150 FPS. The Division 2 é um game que escala bastante a utilização de CPU e mesmo em 1080p a utilização de GPU é bem elevada. E pode parecer que ambos estão empurrando bem próximo, mas na verdade o 3800 XT consegue entregar uma média melhor. Afinal, nós estamos falando de um game que utiliza bastante os cores, threads e também o clock. A gente teve uma média de 174 para o 3800 XT e 163 para o 3600. As mínimas ficam em 109 para o 3600 e 119 para o 3800 XT, uma média de 10 FPS atrás. Antes de prosseguir para as próximas resoluções, é importante lembrar que 1080p é um teste de CPU, então a gente está só reforçando qual que é a diferença dos CPUs em cenários que são normalmente irrealistas para placas tão caras como a RTX 3080. Dificilmente alguém vai utilizar nesse cenário, mas mesmo aqui a gente vê uma diferença pequena se for considerar a diferença de valores e se pensar que nós estamos falando de um processador de 6 cores e 12 threads, que também tem um clock base boost mais baixo. Mas vamos dar uma olhada como é que escala em resoluções maiores, como 2.5K e 4K. Em Assassin's Creed Odyssey a gente vê que a diferença praticamente desaparece em 2.5K quando o assunto é média. Nós temos uma média de 102 e 104 para ambos os processadores, o que é um empate técnico. Mas ainda existe uma diferença nas mínimas. Enquanto o 3600 faz 62, o 3800 XT faz 71. Então ainda existe uma diferença de estabilidade mesmo quando a resolução é maior. Em Call of Duty Modern Warfare nós já começamos a ficar limitados pela GPU, entregando a mesma performance em ambos os processadores na média, mas novamente uma diferença nas mínimas. Aqui um pouco menor, mas ainda fora da margem de erro, com o 3600 fazendo 117 de mínima e o 3800 XT fazendo 123. Ambos os processadores conseguiram entregar uma média na casa dos 150 FPS, o que é muito bom para quem quer jogar competitivo 144 FPS ou 144 Hz em 2.5K. Em GTA V nós ainda não vemos uma utilização total da GPU, mas já começa a se aproximar mais os resultados. O Ryzen 5 3600 ainda fica atrás com 136 de média e 91 de mínima contra 143 de média e 98 de mínima. Aqui a gente vê uma estabilidade maior para o 3800 XT, principalmente nas mínimas, com 7 FPS a mais. Mas novamente nós estamos falando de médias na casa dos 130 a 140 FPS. Em Red Dead Redemption 2 nós vemos novamente uma diferença bem próxima dos processadores, mas ainda não é a GPU limitador. O Ryzen 5 3600 fez uma média de
100 FPS com uma mínima de 58, chegando perigosamente com as mínimas próximas dos 60, enquanto o 3800 XT fez uma média de 108 e mínima de 72. Em Shadow of the Tomb Raider a gente ainda tem uma margem para os CPUs, afinal a gente está no preset alto, e aqui a gente vê uma média de 141 para o 3800 XT e média de 134 para o 3600. As mínimas ficaram em 104 para o 3800 XT e 92 para o 3600, mantendo mais ou menos a mesma média de diferença de 1080p. Em The Division 2 a gente já vê um cenário onde os games começam a ser limitados pelo desempenho da GPU. Em alguns casos isso pode acontecer quando o game é mais pesado ou quando você está utilizando um preset mais pesado. Ambos os processadores conseguiram empurrar a RTX 3080 até os 130 FPS, com 133 de média para o 3600 e 130 para o 3800 XT e 100 de mínima para o 3800 XT e 102 para o 3600. Dentro da margem de erro, um empate técnico, ambos os processadores conseguiram acompanhar a GPU e já não houve mais uma limitação de CPU em 2.5K. Chegando agora no 4K, o cenário parece bem mais previsível. A gente espera que a GPU seja o limitador na grande maioria dos casos, principalmente em games mais pesados como Assassin's Creed Odyssey. Aqui o empate técnico ocorre novamente com 73 FPS para o 3600 e 74 para o 3800 XT, mas novamente as mínimas mudam. O 3800 XT consegue entregar uma mínima de 60 FPS e o 3600 entrega apenas 52 FPS. Mais importante do que as médias são as mínimas que você consegue sentir na diferença do frame time com essas quedas abaixo dos 60. Em Call of Duty Modern Warfare nós continuamos ainda com a limitação dos CPUs, não é a GPU limitadora. Nós temos aqui o 3800 XT fazendo 102 de média contra 92 o 3600 e 86 de mínima contra 78. Nós estamos falando do preset Ultra, mas mesmo assim a gente ainda vê essa diferença, porém nós novamente estamos falando de médias na casa dos 100 FPS mesmo em 4K. Em GTA V, finalmente nós chegamos na GPU como limitador apenas em 4K no nosso preset Very High Custom. A gente vê uma utilização muito próxima da GPU e aqui já não faz mais diferença. Nós temos a mesma média e a mesma mínima no GTA V em ambos os processadores. Religiosamente a mesma média e mínima. Em Red Dead Redemption 2, nós vemos aqui um cenário onde também a GPU é o limitador e ambos os CPUs conseguem entregar a mesma média e a mesma mínima, com médias na casa dos 75 FPS e mínimas de 60, o que é uma boa estabilidade, e aqui não vemos nenhuma diferença em relação à estabilidade das mínimas, mesmo com o processador com apenas 6 cores e 12 threads comparado com o de 8 cores e 16 threads. Em Shadow of the Tomb Raider a gente tem novamente o mesmo cenário e a GPU é a limitadora, hein? Então aqui o 3600 e o 3800 XT fazem a mesma média e a mesma mínima, religiosamente os mesmos números. E para fechar, The Division 2 também tem exatamente o mesmo desempenho com os dois processadores, entregando uma média de 73 e mínima de 62 em ambos os processadores, o que significa que o limitador é a GPU novamente e nós temos exatamente o mesmo desempenho, mesmo sendo um jogo que escala bem em cores e threads, já que nessa resolução já não faz mais diferença nesse game. Então a gente tem um cenário bem interessante para avaliar. Em alguns casos o Ryzen 5 3600 fica um pouco atrás do 3800 XT, afinal ele tem um clock boost mais baixo, ele tem um clock base mais baixo. Mas num cenário geral, se a gente avaliar desde o 1080p, onde claramente o limitador é o CPU, a gente tem uma diferença bem aceitável de desempenho por um processador mais barato. E se você está pensando em fazer um upgrade, de repente comprar uma RTX 3080, não tem por que se preocupar exatamente. Não, eu preciso fazer um upgrade de CPU porque eu vou jogar agora com uma 3080. Na verdade, como vocês viram aqui, escalando o desempenho de 1080p até 4K, é bom lembrar que 1080p não é a resolução recomendada para essa placa de vídeo. Vocês viram que em vários cenários fica limitado o desempenho, ou seja, o CPU não consegue entregar mais FPS e a sua GPU fica subutilizada. Então é a mesma coisa que comprar uma Ferrari para ficar andando no trânsito. Não faz sentido. E o pior, você combinar com, enfim, motorista sem habilitação. Não faz nenhum sentido. Claro que tem que se observar algumas coisas aqui. A gente utilizou o Ryzen 5 3600 com memórias 3600 MHz. E nesse caso faz bastante diferença a gente sair das memórias 3200 MHz ou 2400 MHz para a memória 3600. Isso influi diretamente no Infinity Fabric e isso influi diretamente no FPS. Eu vou baixar essa placa que eu tô com um pouco de medo, deixar ela aqui que é um pouco perigoso. Então realmente o 3600 ainda é um processador capaz de empurrar até mesmo uma 3080. Fica claro que em alguns cenários ele fica atrás do 3800 XT, o que vai acontecer com outros processadores, inclusive se você comparar com um 10600K ou com um 10900K.
mas ele entrega uma quantidade de FPS mais do que suficiente para uma RTX 3080, e mesmo nos casos que ele fica subutilizado em 2.5K, que já é uma resolução que é contestável se seria indicado para 3080, ele consegue entregar uma média muito boa com mínimas boas, com algumas pequenas exceções como Assassin's Creed Odyssey, o que infelizmente deve se repetir no próximo Assassin's Creed, já que utilizam sempre a mesma engine, mas mesmo assim não é o suficiente para justificar um upgrade de CPU. Então se você está pensando em comprar uma RTX 3080 ou uma RX 6000 que seja equivalente, você pode utilizar o seu Ryzen 5 3600 sem precisar de um upgrade para conseguir rodar os games e para conseguir empurrar a placa de vídeo. Como eu já disse, isso desde o lançamento, o Ryzen 5 3600 é sem dúvida um dos melhores lançamentos dos últimos anos da AMD e para mim o mais equilibrado dentro da linha Ryzen 3000, e a boa notícia é que com a chegada da nova geração os preços caem. Então eu acho bem honesto para um processador como esse conseguir empurrar uma 3080. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham do desempenho do Ryzen 5 3600? Vocês ficaram surpresos? Vocês já esperavam isso? Vocês vão combinar com uma RTX 3000 ou com uma RX 6000? Deixa aí nos comentários e diga se você vai de repente fazer um overclock ou se de repente você vai colocar memórias mais rápidas para compensar um pouquinho a diferença. Diga aí nos comentários o que você pretende fazer. Deixa aí também a sua sugestão para mais testes, e se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos, porque o próximo teste que a gente vai trazer aqui vai ser com o antológico Ryzen 5 1600AF. Então fica ligadinho aí no canal para você não perder mais novidades, e a gente vai ter mais testes aqui com as placas da nova geração e os processadores da atual e das gerações anteriores. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima!